castelo forte é o nosso Deus. E eu quero então convidar os irmãos que agora abramos a palavra do nosso Deus no livro do Êxodo, capítulo 20. Nós vamos iniciar hoje a exposição do terceiro mandamento. Para os nossos visitantes, cabe o esclarecimento de que nós estamos nos cultos vespertinos tratando dos chamados 10 mandamentos. Então, nós já fizemos a exposição do primeiro e do segundo mandamentos, e agora, hoje, nós iniciaremos a exposição do terceiro mandamento, que está registrado em Êxodo capítulo 20, versículo 7. Gostaria de convidar os irmãos para que fizéssemos a leitura em uma só voz. Leiamos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Senhor nosso Deus, mais uma vez nós estamos diante de tua palavra e pedimos, Senhor, que tu fales aos nossos corações, instruindo-nos no caminho que devemos seguir. Ó Deus, tenha misericórdia de nós e haja sobre as nossas vidas, para que possamos entender a tua palavra, mas também praticá-la, a fim de assim honrarmos o teu glorioso nome. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, histórias a respeito de nomes quase sempre são muito curiosas. O meu nome, por exemplo, foi uma escolha do meu pai, porque, sendo ele torcedor do Botafogo, havia, na época em que eu nasci, um grande goleiro do Botafogo chamado Wendel, e que depois se tornou, inclusive, treinador de goleiros da seleção brasileira. O meu nome, portanto, é uma homenagem a este goleiro, time para o qual eu nunca torci e goleiro que eu nunca conheci, mas recebi no meu nome uma homenagem a ele. Histórias de nomes, em geral, são muito curiosas, e os irmãos podem depois atestar este fato com a nossa irmã Suécia. Pergunte a ela a história do nome dela. Você verá como é curioso, como é interessante a escolha que geralmente as pessoas fazem dos nossos nomes. E por que eu estou falando sobre isso? Porque o texto que nós estamos tratando, o texto que está diante de nós, fala de um nome que é uma atribuição, uma identidade, uma referência a alguém. E como também os nossos nomes são importantes para nos identificar, e eles geralmente trazem uma história por trás de tudo aquilo que a gente é e do que a gente vive, o nome de Deus também não foge a esta lógica. O nome de Deus também traz em si algumas curiosidades muito significativas, muito importantes, e que nós devemos nos atentar a elas, especialmente porque o Senhor nosso Deus coloca logo depois, a respeito de falar sobre o culto, a honra ao seu nome. No primeiro mandamento, como nós vimos, o nosso Senhor se apresenta como o único Deus, aquele diante de quem e somente as pessoas devem estar. No segundo mandamento, ele nos ensinou o modo como nós devemos adorá-lo. E agora, no terceiro mandamento, ele fala a respeito do seu nome, da sua identidade. O nome de Deus, meus amados irmãos, ele apareceu um pouco antes desta história aqui que nós lemos nos 10 mandamentos. Ele aparece lá no capítulo 3 de Êxodo, nos versículos 14 e 15, quando, depois de chamar Moisés para libertar o seu povo da escravidão do Egito, o nosso Deus, então, ele se identifica a Moisés com um nome, porque a pergunta de Moisés é a seguinte: qual é o seu nome? O que eu direi a eles a respeito de quem é o Senhor? E Deus, então, responde a Moisés do seguinte modo:
Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Portanto, aqui nós temos a primeira ocorrência do nome próprio de Deus. Atributos de Deus já haviam sido apresentados anteriormente: o Deus dos exércitos, o Deus criador, o Deus que cura, o Deus provedor. Mas o nome próprio de Deus ainda não tinha sido apresentado ao povo de Deus. Aqui é a primeira vez em que Deus declara ao seu povo qual é o seu nome, respondendo à pergunta do seu servo Moisés: qual é o seu nome? E Deus então utiliza aqui uma expressão hebraica que é a junção de 4 letras, chamado também de tetragrama, que nós geralmente traduzimos por Jeová ou Iavé, que é a raiz do verbo ser. Por isso, a designação de eu sou o que sou. Eu sou Iavé. O ser de Deus, ele se apresenta, portanto, como sendo ele próprio, sua identidade, os seus atributos. Deus se revela como aquilo que ele é. Geralmente os nossos nomes, eles não são assim. Os nossos nomes, eles não designam o que nós somos. Às vezes, eles são colocados apenas por uma ocasião, como, por exemplo, no meu caso, como eu lhe citei. Mas o nome de Deus é diferente dos nossos nomes. O nome de Deus designa sua própria identidade. O nome de Deus revela o mais perfeito dos seus atributos. Porque o nome de Deus representa o seu ser integralmente e de maneira perfeita. Ele é o que significa dizer que Deus é a sua própria essência completamente. Em Deus não há ausência, não há carências, não há lacunas, nada falta a Deus. Os atributos de Deus são perfeitamente completos. Eles não são absolutamente contraditórios, muito pelo contrário, a justiça de Deus habita com o seu amor, a misericórdia de Deus habita com a sua ira, o ciúme de Deus habita com a sua bondade, porque Deus é as suas perfeições, Deus é os seus atributos, Ele é perfeito em todas as coisas. Eu sou o que sou. E, portanto, Moisés deveria apresentar ao povo do Egito este Deus que é completo em todas as coisas, um Deus que escolheu um povo para si, o Deus de nossos pais, de Abraão, de Isaque e de Jacó, um Deus que tem uma história de revelação, um Deus que resolveu existir presencialmente com os homens, para que por meio desse nome, desse ser, dessa identidade, ele pudesse ser louvado, honrado, dignificado de geração em geração. O que o mandamento quer nos ensinar, meus amados irmãos, primeiramente, é que o nome de Deus nunca deve ser evocado, levantado, usado de maneira imprópria. O verbo tomarás, que aparece aqui, poderia também ser traduzido por evocado ou levantado, trazido ao debate. O que significa que o nome de Deus, ele não deve ser utilizado em circunstâncias que não sejam solenes. Porque o que Deus diz é que o seu nome não pode ser levantado, trazido ao debate, que seja inútil, que seja vão. Um debate sem importância, desonroso. Os estudiosos, eles apontam aqui 3 áreas
em que comumente o nome de Deus era evocado, trazido, levantado de maneira errada. O primeiro caso era em relação às cerimônias de ocultismo ou feitiçaria, que havia muito naquela época. O povo de Israel, como os irmãos sabem, convivia com culturas diversas, e havia culturas politeístas naquela região, diversos povos que adoravam diversos deuses e que praticavam todo tipo de ocultismo, de feitiçaria. Havia, inclusive, rituais absurdamente terríveis, como, por exemplo, o sacrifício de crianças. Pessoas que sacrificavam seus próprios filhos nos altares dos deuses falsos. Então, nesses rituais de ocultismo, feitiçaria, muitos invocavam o nome de Deus, obviamente de maneira imprópria. Nós temos, por exemplo, um relato a respeito disso, no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, nos versículos 10 a 12, quando Moisés também, agora lembrando a lei para o povo de Israel, no Deuteronômio, ele disse o seguinte: não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha. Passar pelo fogo é exatamente o sacrifício de infantes, de crianças, que terrivelmente era praticado nestes cultos de feitiçarias. Nem adivinhador, nem prognosticador, que são pessoas como se fossem profetas, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa, observem que o termo não é tais coisas, mas é tal coisa, porque todas estas coisas representam uma só, que é exatamente a abominação diante do Senhor. Esta coisa toda, adivinhação, prognóstico, encantamento, necromancia e etc., tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor teu Deus os lança, ou joga fora, de diante de ti. Então, era uma prática, infelizmente, comum na época, haver esse tipo de culto, em que havia feiticeiros, havia adivinhadores, e o nome de Deus, muitas vezes, era levantado nestes lugares. O nome de Deus era evocado nestes lugares. Deus, portanto, proíbe que o seu nome seja usado em cultos idólatras, em cultos de feitiçaria, em magias, em práticas que eram absolutamente contrárias à sua lei. Um outro uso indevido do nome de Deus tem a ver, meus irmãos, com as falsas profecias, os falsos profetas que se levantavam no meio do povo de Deus para trazer palavras que supostamente seriam palavras de Deus, mas que não eram palavras de Deus, eram mentira. Vamos ver, por exemplo, o profeta Jeremias, capítulo 14, versículos 14 e 15. Jeremias 14, 14 e 15. O profeta diz assim: disse-me o Senhor, os profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Visão falsa, adivinhação, vaidade e o engano do seu íntimo são o que eles vos profetizam. Portanto, assim diz o Senhor acerca dos profetas que, profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que nem espada nem fome haverá nesta terra. A espada e a fome serão consumidos esses profetas. Então aqui nós vemos claramente o nome de Deus sendo utilizado por estes falsos profetas, que lá no Novo Testamento, na linguagem do apóstolo Paulo, eram profetas que apenas buscavam benefícios próprios, interesses pessoais. E nós vemos aqui mesmo no Antigo Testamento também, por meio de Jeremias, Isaías, Ezequiel, homens que se levantavam dizendo falar as palavras de Deus, mas que na verdade falavam aquilo que o povo queria. O profeta chega a denunciar que aqueles que pagavam mais tinham uma palavra mais agradável. Aqueles que não pagavam os profetas tinham uma palavra de juízo.
Portanto, eram homens mentirosos, enganadores, falsos, que, na verdade, usavam o nome de Deus apenas para um tipo de benefício pessoal. Uma terceira área, também muito comum, era o falso juramento. Aliás, o mandamento ele tem muito a ver com a ideia de jurar, de juramento. Tomar o nome de Deus aqui tem a ver com tribunais, é uma linguagem jurídica, para se referir àquelas situações em que, diante da lei, as pessoas deveriam jurar. E lá em Levítico, no capítulo 19, veja o que nos diz o texto. Levítico, capítulo 19, versículo 12. A lei nos diz assim: nem jurareis, eu vou ler o 11 também, porque tem a ver com a mesma temática. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou Yahvé, eu sou o Senhor, eu sou o Jeová. Observe então que também era uma prática, infelizmente, comum, as pessoas trazerem o nome de Deus diante de tribunais e usarem o nome de Deus de maneira errada. Eles profanavam o nome de Deus porque mentiam diante de situações que se exigia a verdade. Eles mentiam, eram falsos, davam, portanto, falso testemunho, que, aliás, é um outro mandamento mais à frente que também abordará esta mesma ideia. Ainda aqui em Levítico, meus irmãos, no capítulo 24, nós lemos uma história muito interessante. A partir do versículo 10, nos diz o seguinte: apareceu entre os filhos de Israel o filho de uma israelita, o qual era filho de um egípcio. O filho da israelita e certo homem israelita contenderam no arraial, eles brigaram. Então, o filho da mulher israelita blasfemou o nome do Senhor e o amaldiçoou, pelo que o trouxeram a Moisés. O nome de sua mãe era Selomite, filha de Dibre, da tribo de Dan. E o levaram à prisão, até que se lhes fizesse declaração pela boca do Senhor. Disse o Senhor a Moisés: tira o que blasfemou para fora do arraial, e todos os que ouviram porão as mãos sobre a cabeça dele, e toda a congregação o apedrejará. Dirás aos filhos de Israel: qualquer que amaldiçoar o seu Deus, levará sobre si o seu pecado. Aquele que blasfemar o nome do Senhor será morto. Toda a congregação o apedrejará, tanto o estrangeiro como o natural, blasfemando o nome do Senhor, será morto. Veja, meus irmãos, com que seriedade o nosso Deus trata o seu nome. A blasfêmia aqui, ou a maldição, como está registrado no texto, era exatamente trazer para uma discussão, para uma briga, para uma contenda humana, o testemunho do Senhor, mas um testemunho evocado sob uma mentira, sobre um falso testemunho, um falso juramento. Portanto, feitiçarias, ocultismos, também juramentos falsos ou profecias falsas eram abomináveis ao Senhor, exatamente pelo fato de que estas pessoas desonravam o nome de Deus. Nas Escrituras, meus amados irmãos, em muitíssimos lugares, os estudiosos coletam cerca de 7.000 vezes em que só no Antigo Testamento a expressão nome do Senhor é utilizada. Em todas essas situações, o nome do Senhor é trazido com glória, com honra. Nós somos exortados, por exemplo, em Gênesis 4:26, a invocar o nome do Senhor. Por isso, no culto, quando nós abrimos o culto a Deus, o que nós fazemos é invocação, nós invocamos o nome do Senhor. A ideia da oração de invocação é dizer: Senhor, permaneça conosco, Tu estás entre nós, abençoa-nos. O nome do Senhor será honrado nesta noite em tudo o que fizermos. Na nossa prática de culto, nos nossos pensamentos, nos nossos gestos, nos nossos olhares, tudo aqui será direcionado para o Senhor.
Em Deuteronômio 18, 19, nós somos também orientados a profetizarmos em nome do Senhor. Por isso, o profeta, o pregador, ele não deve anunciar uma palavra que é sua. Ele deve anunciar a palavra de Deus, sendo fiel à palavra de Deus, porque aquele que profetiza de maneira errada, aquele que prega erradamente, ele desonra o nome do Senhor e está sujeito à punição do Senhor. Em Isaías 50, 10, nós somos também instruídos a confiar no nome do Senhor. Portanto, a descrença, a desconfiança, a incredulidade são pecados que afetam o nome do Senhor, que desonram o nome do Senhor. E, finalmente, em Colossenses 3,17, o apóstolo Paulo diz que tudo o que nós fizermos, seja em palavras ou obras, devemos fazer em nome do Senhor. Porque nós estamos diante de Deus, primeiro mandamento, diante de mim. É diante de Deus que nós, então, vivemos, nos movemos e existimos, como os poetas gregos disseram. Nós somos, meus irmãos, salvos por invocar o nome do Senhor. Em Atos capítulo 4, versículo 12, nós lemos que não há debaixo do céu, nem acima da terra, nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos. Devemos invocar o nome do Senhor para sermos salvos. Paulo, em Romanos capítulo 10, versículo 13, diz que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E também na primeira carta de João, capítulo 5, versículo 13, João nos diz que aquele que crê no nome do Senhor será salvo. Então, o que significa nome do Senhor? Aqui nós temos uma figura de linguagem que na língua portuguesa nós chamamos de sinédoque. A sinédoque é quando nós tomamos uma parte para representar o todo. Quando, por exemplo, a gente diz assim, ele tem 100 cabeças de gado. É óbvio que lá no pasto não estão só as cabeças, né? Tem a cabeça e o corpo todo. Então, isso é uma sinédoque, é quando você usa uma parte para representar o todo. Portanto, quando o mandamento diz nome do Senhor, ele não está querendo dizer apenas no nome literal, o nome escrito, mas o ser de Deus. Nesse sentido, os judeus entenderam erradamente, porque os judeus, por exemplo, eles não escreviam o nome de Deus, e até hoje os judeus mais radicais, quando vão escrever Deus, eles escrevem D, colocam um apóstrofe, que é aquela vírgulazinha em cima da letra, e depois escrevem US, eles suprimem a letra E, então fica Dus, para não escrever Deus, eles não escrevem Yahvé, porque para eles a ideia de escrever o nome de Deus não é digna do ser humano. Mas não é nesse sentido que o mandamento está apresentando a honra ao nome de Deus. Não é uma questão de escrever o nome de Deus, ou de pronunciar o nome de Deus, mas é de usar indevidamente o ser de Deus, a identidade de Deus, os atributos de Deus. Se eu, como profeta, por exemplo, prego um Deus de maneira equivocada, um Deus que não é o Deus da Bíblia, mas que é um Deus inventado pela cultura, eu estou desonrando o nome de Deus. Se eu deixo de anunciar aos irmãos a justiça de Deus e enfatizo apenas o amor, como se Deus amasse todas as pessoas e também não condenasse aqueles que são pecadores, eu estou suprimindo a verdade, sufocando a verdade e desonrando o nome de Deus. Do mesmo modo, o inverso, se eu enfatizo apenas a justiça de Deus, mas não trato do seu amor, da sua misericórdia, também eu estou desonrando o nome de Deus, porque Deus é completo em seu nome, e Ele deve ser honrado completamente em todos os seus atributos e perfeições. O pastor Philip Ryken coloca algumas formas que nós comumente desonramos o nome de Deus. Ele diz, por exemplo, usar o nome de Deus, de Jesus, como um ponto de exclamação, como as pessoas geralmente dizem, Jesus, apenas para representar um vício de linguagem. Ou então, em segundo lugar, quando nós fazemos algum tipo de manifestação para praguejarmos a respeito de alguma coisa, Deus do céu, juro por Deus, ai meu Deus. Ou então, em terceiro lugar, quando nós promovemos os nossos interesses, dizendo assim, o Senhor me disse algo. Deus não diz nada além daquilo que está na sua palavra. Por isso, nós devemos ter muito cuidado, meus irmãos,
para não colocarmos na boca de Deus aquilo que são nossas palavras. Muito embora eu queira que os meus irmãos solteiros se casem, nós estamos orando por isso, conversando e orando por isso. Eles estão rindo ali porque sabem que é verdade. Nós estamos querendo mesmo que eles se casem, mas eu não posso dizer para eles: olha, Deus vai dar para você uma esposa. Eu não posso fazer isso, porque se não for da vontade de Deus, e se Deus quiser que eles permaneçam solteiros, eu não posso dizer outra coisa que não é aquilo que Deus disse. O que eu posso dizer é: vamos orar, e se for da vontade de Deus, Ele dará. Mas eu não posso dizer: Deus vai fazer isso. Eu não posso dizer: Deus tem uma bênção para você. Não sei, às vezes Ele tem maldição. Percebem? Todas as vezes, portanto, que nós usamos a palavra de Deus, eu acho que eu ofendi o pessoal Ele está me tirando do cenário, né? Todas as vezes que nós, então, colocamos palavras na boca de Deus, meus irmãos, isso é problemático. Nós não podemos dizer: o Senhor me disse, a menos que isso esteja na sua palavra. Por isso nós condenamos as falsas profecias de pessoas que levianamente se levantam e dizem: eu tenho uma palavra, assim diz o Senhor. Você que está aqui e que está com um sapato furado, Deus vai te dar um sapato nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Nós não podemos fazer isso, amados irmãos. Muito embora o nosso coração talvez queira agradar as pessoas, e é bom que nós cuidemos das pessoas, e se você estiver sentado do lado de alguém que está com um sapato furado e quer dar para ela um sapato furado, não precisa Deus te dizer isso. Você pode dar para ela um sapato, certo? Pode dar um sapato novo para ela. Não há profecias para isso. Mas reparem, o pecado, meus irmãos, ele muda estas coisas, e ele faz com que nós desonremos. O Philip Ryken coloca ainda outras duas coisas aqui interessantes: piadas com coisas santas. Meus irmãos, eu mesmo já fiz isso algumas vezes, e nós temos de tomar cuidado, porque às vezes nós estamos ali naquele grupo de irmãos, no grupo dos esclarecedores, né? Na roda dos esclarecedores, né? E nós estamos ali e de repente sai uma piada e a gente usa a Bíblia, usa o ser de Deus. Devemos ter cuidado. Adorá-lo de modo indevido, uma outra situação. Como assim? Por exemplo, oferecendo um culto que não é o culto que agrada a Deus, mentindo no culto que prestamos a Deus. Meus irmãos, quantos e quantos cânticos nós cantamos no culto que prestamos a Deus, que nem sempre refletem a verdade daquilo que nós cremos? Às vezes você está ali: meu coração, eu quero derramar diante do Senhor. Aí amanhã você tem um problema para resolver, você se esqueceu de que o seu coração tem que se derramar na presença do Senhor, você quer fazer do seu jeito. Porque são palavras às vezes vazias, não são palavras refletidas. Às vezes nós usamos expressões mecanicamente: graça e paz, né? A paz do Senhor, expressões mecânicas que nós nem sabemos o que significam. Elas podem também trazer desonra ao nome do Senhor. Um outro pastor, Kevin DeYoung, ele ainda acrescenta algumas outras coisas que eu achei interessante citar aqui. Por exemplo, slogans em blusas, carros, às vezes a utilização de versículos bíblicos de maneira imprópria. Também, quando nós atribuímos algo a Deus que Ele não disse, eu falei isso aqui acima, e também o pastor DeYoung destaca, né? Como, por exemplo, Deus quer abençoar você, Deus ama você, Deus quer isso na sua vida. Nós não sabemos. Às vezes Deus não quer abençoar. Às vezes Deus quer castigar, Deus quer punir. Então, devemos ter cuidado. E aí eu quero citar agora, literalmente, textualmente, o que escreveu o pastor Kevin DeYoung. Ele disse assim: a pior coisa que pode não ser autêntica a nosso respeito somos nós mesmos. Esse pode ser o caso de alguns de nós. E aí ele diz: vamos à igreja, cantamos as músicas,
dizemos as coisas certas no culto, mas isso não é a realidade de nossas vidas. Aqui agora ele vai no âmago da questão. Muitas vezes nós desonramos o nome de Deus exatamente cultuando a Deus do modo certo, do ponto de vista formal, mas com o nosso coração distante do Senhor. Por isso, o pastor Calvino disse que a finalidade deste mandamento é que Deus seja honrado na sua majestade. E o resumo deste mandamento é que nós não profanemos a majestade do nosso Deus, tratando o ser de Deus com menosprezo e irreverência. E aí ele lista 3 coisas. Tudo o que pensamos ou falamos a respeito de Deus deve exaltar o ser de Deus. Por isso devemos ter cuidado com o que pensamos a respeito de Deus e falamos. Segundo, que nós não devemos abusar da palavra de Deus e dos mistérios divinos por uma ambição de nossa parte, por avareza ou por divertimento, tratar as coisas de Deus com gracinhas, com gracejos. E terceiro, nós não difamarmos ou desacreditarmos das obras de Deus. Portanto, quando nós não acreditamos que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, nós estamos desonrando o nome de Deus. Um dia desses, um irmão compartilhou comigo uma fala de uma pessoa, de um líder de certa igreja, que alguém disse ali naquela situação, naquele culto, né, que a pessoa deveria confiar no Senhor, confiar na providência de Deus, nos seus sustentos. E aí esse líder virou e disse, fica aí, vai confiando para você ver. Que tristeza, né? Que tristeza. Quer dizer, a pessoa professa deste Deus, que todos nós estamos, e todos nós devemos permanecer firmes, convictos e sérios, respeitosamente, honrando a este Senhor. Que Ele mesmo, meus amados irmãos, nos abençoe, nos guarde e nos livre de pecarmos contra a majestade e a santidade deste nome. Vamos ficar de pé e vamos orar ao Senhor.